Eu fiz pergunta errada. Aí, Bill, seu representante da sala, hein, mano? Tem que Eu honrar o comecei, moleque. pessoal, eu comecei a gravar e eu vou compartilhar a tela, tudo bem, Lenise? Tudo bem. Verdade, né, mano? Fabrício é representante. Deixa eu só avisar aqui, porque aqui, assim, cada um está trabalhando em um lugar. Aí eu só vou pedir para fazer mais silêncio. Espera só um pouquinho. É meu. Brincadeira, mano. Não pode pegar. Não, esse daí que é o meu. Pronto? Cadê? Ah, então, boa noite, pessoal. Eu ia mandar uma carinha de rindo. Aí eu mandei um coração. Boa noite. Essa E eu fui aula indo pra baixo. Aí eu fiquei com um coração. tem alguém falando. Alexandre, você pode fechar seu microfone, por favor? Aham. Obrigada. Então, boa noite, pessoal. Essa aula, ela é, assim, uma introdução bem básica na genética, né? Primeiro, nós vamos falar dessas características humanas, genéticas, hereditárias, congênitas e adquiridas, que é o assunto do segundo ano, para nós podermos depois falar da genética, e o terceiro ano também gostaria que falasse sobre esse assunto, só que o terceiro ano nós vamos aprofundar bem, e o segundo ano também. Mas, para isso, precisaria dessa base aí, certo? Primeiro, eu gostaria de saber de vocês, o que são características genéticas, congênitas, adquiridas, o que vocês acham? Alguém quer dar um palpite? Sem medo de errar? Participar por você mesma, mas como que você vai aceitar? Oi? Algum detalhe que a gente herda dos nossos pais? Algo assim? Algum detalhe que é dos pais. Qual delas é essa daí? Genética, adquirida, congênita ou hereditária? Hereditária. Hereditária, muito bem. Ao longo das nossas vidas, nós temos todas essas características aí, certo? Primeiro, as características genéticas são aquelas que estão no DNA do indivíduo. Pode passar mais uma, Mari, por favor. Essas estão no DNA do indivíduo. Aqui é uma molécula de DNA. Alguém pode falar um pouquinho sobre o DNA? O que sabe sobre o DNA? Alguém quer arriscar? Leonardo, pode falar. Por que eu? Porque você abriu o microfone, achei que você quisesse falar, mas tudo bem. Ah, eu não sei não. No DNA, nada? Quando fala do DNA, o que vem à sua mente? Uma molécula de fita dupla que é onde ficam nossos genes. Exatamente, muito bem. O DNA, ele é onde está os genes, que vão fazer parte do quê? Os genes, eles vão expressar as nossas características, ou seja, são os genes os responsáveis por todas as nossas características, tá? E esses genes, eles ficam na molécula de DNA, fazendo parte do nosso genoma, da nossa constituição genética. Então, todas as características que estão impressas no DNA, que se manifestam no indivíduo, elas são chamadas de genéticas. Alguém pode dar exemplo de uma característica genética? Doenças, cor do cabelo, cor dos olhos, alguma coisa assim? Pode ser. Doenças, que tipo de doenças, por exemplo? Pode ser As genética doenças ou não. hereditárias, não é? Doença hereditária, né? Que você herda da sua mãe e do seu pai. Exato. Altura, peso. A altura, o peso, muito bem. A cor do cabelo, a cor dos olhos, são características genéticas, certo? Aí, Mari, pode passar o próximo, por favor? As hereditárias.
características genéticas, elas estão no indivíduo, no DNA do indivíduo. E essas características genéticas, elas podem ser hereditárias ou não. Às vezes o indivíduo tem e fica só com ele, mas às vezes não, elas passam de uma geração para outra. Quando essas características passam de uma geração para outra, nós falamos que ela é uma característica hereditária, certo? Vocês já deram exemplo da cor do cabelo, a cor dos olhos, e nós temos algumas características bem básicas que às vezes a gente não percebe. Por exemplo, aqui, nessa primeira foto, tem o lóbulo da orelha, lobo solto ou aderido. Quem pode mostrar a orelhinha aí para mim? Mexe na pontinha da orelha, deixa eu ver, Natasha. A dela é aderida, tá vendo? É uma aderida. Tem alguém que tem o lobo da orelha solto? Ela forma uma curvinha. O lobo solto, ele forma essa curva. Aqui na foto, na primeira, ela está mostrando um lobo solto. Vê o tá? meu aqui, minha orelha. Eu não estou conseguindo ver, Tereza. Peraí, tô mostrando. É solto, da Tereza é solto. Quando ele faz essa voltinha aqui, ó, é lobo solto. Quando ele é preso, é lobo aderido, ou seja, é uma característica que nós herdamos dos nossos pais. Uma outra bem comum, aí não precisa vocês mostrarem, mas cada um pode fazer, se quiser, é dobrar a língua em U. Eu não consigo. Alguém consegue? Ó. Muito eu fazia esse teste com meus alunos, a metade da população consegue e a outra metade não consegue. Não consegue, mais da metade, né? Na verdade, por quê? Porque essa é uma característica dominante, ou seja, é uma característica que foi herdada dos seus pais. Quem não consegue mesmo. Eu não consigo, por mais que eu tente dobrar minha língua em U, eu não consigo, certo? Aí nós temos a cor do cabelo, nós temos a altura, o peso não, né? Mas a cor do cabelo, o peso, mais ou menos, você herda uma determinada característica, mas que o meio pode influenciar depois, através da alimentação, certo? Mas nós temos várias características que são herdadas, são chamadas de hereditárias. Aí, alguma dúvida sobre isso? A próxima. Aí, nós temos as características congênitas. Às vezes, nós ouvimos muito esse termo, nasceu com uma doença congênita, ou coisa assim. Alguém sabe o que é uma característica congênita? Sei não. Sei não, dona. Vale doença? Vale doença, Helenísia? Pode ser doença. Então vou contar uma história, pode? Pode. Bem-vinda, vai lá, Tereza. O oftalmologista me falou assim, três doenças são... doenças mesmo. São casamento, ele falava, porque ele é japonês, não sabe falar direito, que é hereditário. Uhum. Aí ele falou assim, a miopia, diabetes e pressão alta. Eu falei, coitado dos meus filhos. É assim, ó, a doença congênita, ou a característica congênita, é aquela que o bebê nasce com ela, ele já nasce com ela. Essa característica, ela pode ser genética ou não, tá? Às vezes, a maioria das características congênitas, a criança adquire na gravidez, certo? Na gestação. Por exemplo, vocês já viram falar da rubéola? A rubéola é uma doença causada por vírus, é uma virose, é uma doença muito boba. Você tem um sintoma de alergia, dá um grosseirão no corpo, e depois de um tempo, 7 dias você fica, às vezes tem uma febrezinha, uma tosse, mas 7 dias você já está curado. Às vezes você nem percebe, você acha que teve uma reação alérgica. Só que essa doença, ela é muito cruel. Por quê? Esse vírus, são poucas os vírus que passam para o bebê durante a gestação. E o vírus da rubéola, ele pode passar. E quando a mãe
pega a rubéola que passa para o filho na gestação, esse filho pode nascer com uma má formação, ele pode nascer surdo, ele pode nascer cego, ele pode nascer com qualquer outra má formação por causa do vírus que ele adquiriu na gestação, certo? Aí ele já nasce com ela, não é determinada pelo DNA, mas a criança já nasce com esse problema. Tem uma doença, acho que não sei se... Passa o próximo. Aqui, ó, esse bebezinho com o pezinho torto. Tem uma doença que eu, quando estava pesquisando essa aula que vi, chamada de artrogripose fetal. É uma doença, por exemplo, a mãe, às vezes, quando o útero não se desenvolve bem, a criança, ela fica sem espaço, e aí vai causando essa malformação, e a criança já nasce com essa malformação. Essa doença é chamada congênita, porque o bebê já nasce com ela. Uma outra que é muito comum, que vocês viram muito há 2 anos atrás, que ficou bem comum, foi a microcefalia causada pelo Zika vírus, lembra? Esse vírus, foi uma médica brasileira que descobriu que esse vírus também é capaz de passar na gestação da mãe para o filho, e aí o filho, geralmente, ele desenvolve essa microcefalia, que não é hereditária, mas que a criança já nasce com ela. Ela vai atacar o sistema nervoso, aí a criança já nasce com essa microcefalia. Lembram disso? Lembram? É um exemplo de doenças congênitas. São doenças congênitas. Entenderam a diferença? Sim. Sim. Agora vamos à próxima. Aí nós temos as características adquiridas. As características adquiridas são aquelas que nós não tínhamos ao nascer, mas que ao longo do tempo nós passamos a adquirir, certo? Por exemplo, aí tem uma pessoa com tatuagem. A tatuagem você não nasce com ela, certo? Mas o vírus, você não nasce com esse vírus. Quer dizer, pode até nascer com algum tipo de vírus, mas o vírus você adquire depois que você nasce. Ou no caso da rubéola, né, e do Zika vírus, que você pode adquirir antes do nascimento. Você pode adquirir uma cor nova do seu cabelo, uma tatuagem, uma doença, tá? Por exemplo, coronavírus, são coisas que são adquiridas, que você não tinha ao nascer e adquiriu, certo? Aí, eu queria... Alguém pode citar outras características adquiridas? AIDS, né? A AIDS pode ser. A AIDS, ela pode ser adquirida no momento se a mãe tiver, o filho pode adquirir essa doença no momento do parto, né? Se não tomar os devidos cuidados. Mas a gente tem muita coisa que adquire. Nós adquirimos muita coisa ao longo das nossas vidas, né? Nós mudamos muito. Um bronzeado nós adquirimos, uma coloração no cabelo, às vezes um alargamento de orelha, né? Tem gente que usa aqueles alargadores para modificar a orelha. Muitas coisas nós podemos adquirir ao longo de nossas vidas, tá? Às vezes a pessoa sofreu um acidente e ela não tinha uma determinada característica e passou a ter depois desse acidente. E que é mais? Deixe-me ver. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da surdez, que inclusive eu passei no texto para vocês da atividade. A surdez, ela pode ser genética, pode ser congênita, pode ser adquirida. Por exemplo, genética, quando a pessoa os pais têm a surdez, e aí, através do DNA, ele vai passar para o seu filho. Essa criança, ela já nasce surda e não tem o que fazer, porque está no DNA, certo? Quando a criança, ela pegou o gene da surdez dos pais, essa surdez passou a ser hereditária.
tá? Porque essa criança adquiriu essa doença. E quando a mãe pega a rubéola e a criança nasce surda por causa da rubéola, é uma característica, é uma surdez congênita. E quando a criança ela não era surda, nasceu normal, aí digamos que lá para os 2 anos ela teve uma meningite, né, por hemófilos, e aí ela ficou surda. Aí essa criança, ela tem uma surdez adquirida, tá? Ou seja, são as várias formas da surdez se manifestar na população. A única que provavelmente não tem jeito é aquela que é genética e hereditária. E provavelmente não tem, é genética e hereditária, tá? Aí, pode passar, Mari. Perguntas até aqui, gente? Suave. Próximo. Agora, eu queria que vocês me ajudassem a classificar as doenças, tá? As doenças não, as características aqui. Ela pode ser 1, 2 ou 3, depende. Idioma, o que vocês acham que ela é? Genética, hereditária, congênita ou adquirida? O idioma, a fala. Adquirida, com certeza. Adquirida, exatamente. A criança não nasce sabendo, falando, mas depois ela adquire com o tempo. Ou seja, e onde essa criança estiver, ela vai falar o idioma daquele lugar, tá? Cor do cabelo. Pode falar, eu não ouvi. Isabelle falou? Cor do cabelo pode ser hereditária ou até mesmo não é recebido, é tipo modificado. Adquirido. Adquirido. Pode ser os dois. Hereditário ou pode ser modificado. E a cor dos olhos também. Exatamente. Ela é genética. A cor do cabelo é genética, porque você recebe a cor do cabelo do seu pai e da sua mãe. Ela é hereditária, porque passa de pai para filho. Se você recebeu, ela passou a ser hereditária. E ela pode ser adquirida, porque você modifica a cor do cabelo quando você quiser, né? Com a tintazinha básica, a professora que diga. A cor dos olhos. Hereditária. É hereditária e você pode mudar. Certo. De que jeito pode mudar? Fala para mim. Tem como fazer cirurgia para tirar essa melanina mais escura, deixando uma clara. E também lente de contato, você pode mudar conforme passar os tempos. Exatamente, essa cirurgia principalmente, só que sabe-se que essa cirurgia, ela é um problema, né, pode causar até a cegueira. Muita gente muda a cor, mas pode causar cegueira, muitas pessoas tiveram problemas por causa dessa cirurgia, mas a cor dos olhos está certo, muito bem, ela é genética, ela é hereditária e pode ser adquirida também, certo? E a barba? Adquirida. Adquirida por quê? Vamos lá. Porque a criança não nasce barbada. Não nasce barbado. E aí, alguém tem outra opinião? A barba é uma coisa genética, pois todo pessoa do sexo masculino tende a ter isso geneticamente a partir da puberdade. Algumas pessoas sim, outras pessoas não. Algumas pessoas podem chegar com seus 30 e poucos anos sem nenhum pelo na pele, mano, no rosto, assim, sem simplesmente uma barbicha. Isso depende da genética de família. Mas, de todo jeito, vem. Sim, mas nem todo mundo tem barba, velho. Tá, quem falou que é adquirida, defende o seu ponto de vista. Eu já falei, porque a gente não, quer dizer, os meninos não nascem com barba. É assim, olha, apesar da barba, ela só nascer lá, começar a crescer lá na puberdade, a barba, ela é uma característica sexual secundária masculina, tá? Ou seja, ela é geneticamente, é uma característica genética, e ela pode ser hereditária, ou não,
Por exemplo, hoje a gente não fala mais de raça, né? Mas etnias que não têm pelos mesmo. Foi o que vocês falaram, vocês estão certíssimos. Essas pessoas chegam na puberdade, elas não vão ter pelo em lugar nenhum do corpo, tá? Elas não têm pelo. Outras pessoas já têm bastante pelo e a barba cresce bastante. Alguns ficam só com fiozinhos. Por quê? Porque é uma característica hereditária. Ela é recebida do cromossomo masculino, né? Do pai. Ou seja, é uma característica sexual secundária masculina. Por que só vai nascer depois dos 12 anos? Porque é uma característica que ela só se manifesta, mesmo a pessoa tendo o gene para ela só se manifesta depois da puberdade, ou na puberdade, tá? Quando o indivíduo entra na puberdade. Perguntas? Não. Adquirida só adquirida tem a do Papai Noel, né? O Papai Noel põe aquela barba lá, aí, mas, assim, é uma característica genética e hereditária. E a gripe? Transmissível. Adquirida. É transmissível. Exatamente, é uma característica que você não nasce com ela e pode ser transmitida de uma pessoa para outra. E a tatuagem? Adquirida. Adquirida também. E a inteligência? Genética? Adquirida. Quanto mais você estuda, mais inteligente você fica. Quanto mais você lê qualquer coisa, assim, quanto mais você tem conhecimento, mais inteligente você fica. Então, é tudo adquirido. Certo, Isabelle. E ela não é nem um pouquinho genética? Porém, depende. Na minha família só tem idiota. Então, tipo, a minha inteligência não se compara. Vamos pensar. Eu sabia que ela... É genética? Tinha uma criança que, com 6 anos de idade, ela fazia faculdade de medicina em Harvard, né? Ela fazia faculdade de medicina, ela ia com a babá e a lancheirinha para a faculdade, e ela era um ótimo aluno, era um menino, um ótimo aluno na faculdade de medicina. E aí? Eu acho que é genética. Genética? Tanto pode ser genética, quanto pode ser adquirido, né? Exatamente. A inteligência, ela é genética, primeiramente, ou seja, você recebe genes para a inteligência dos seus pais, metade do pai, metade da mãe, que vão dar a sua característica da inteligência, tá? Mas a inteligência, ela é principalmente adquirida. Por que principalmente adquirida? Porque é o que você falou, quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, quanto mais você lê, mais você tem a capacidade de absorver, a capacidade de aprender, e aí você vai adquirindo. Às vezes você não tem nem a predisposição genética, né, para fazer determinadas coisas, e você consegue fazer porque é uma característica adquirida, certo? Tudo bem até aí? Tudo. Então, vamos passar para o próximo, agora nós vamos entrar em outra... Agora nós vamos ver sobre as ideias pré-mendelianas, tá? O que é a ideia pré-mendeliana sobre a genética? Antigamente, há muito tempo atrás, não se sabiam como as características hereditárias eram transmitidas, como que as características eram transmitidas de pais para filhos. Aí tinha um senso comum, é aquilo que as pessoas, a maioria das pessoas achava. Por exemplo, eu sou agropecuário, né? Aí eu quero criar gado, e eu quero ter vacas leiteiras. Então, o que eu fazia? Eu pegava as vacas melhores, que davam mais leites, colocava essas vacas para cruzar com um touro bom, e aí acontecia o quê? Os filhos, a probabilidade, se fosse macho, ia ser um touro bom. Se fosse fêmea, a tendência a ser boa de leite, e aí ficava desse jeito, eles iam fazendo esses cruzamentos para conseguir vacas boas de leite e
touros bons. Ou seja, era o trabalhado senso comum. Por que fazia isso? Não se sabia, mas iam fazendo desse jeito. Ah, fulano parece com um pai por determinado motivo, porque o gene não, nessa época não falava, porque as características do pai são mais fortes, tá? Mas não sabia o porquê. Aí, em 400 a 377 a.C., tinham dois cientistas, tinham várias ideias, tá, gente? Mas esses dois aqui eu peguei porque eles foram, assim, que falaram mais condizentes com a época. Por exemplo, Hipócrates. Hipócrates, ele era o pai, considerado o pai das ciências médicas, ou seja, ele não era uma pessoa qualquer, né, era uma pessoa que tinha um grande conhecimento. E ele viveu 460 a 377 a.C., e ele tinha duas maneiras de explicar a hereditariedade, tá? Primeiro, ele tinha a teoria da pangênese. Alguém já ouviu falar da pangênese? Acho que não, né? A pangênese, ele dizia o seguinte, que cada parte do corpo do ser, quando vai formar um bebê, olha, gente, parece estranho, tá? Mas ele achava isso, que quando vai formar um bebê, cada parte do seu corpo produz uma parte bem pequenininha, minúscula mesmo, que passa para formar o bebê, ou seja, passa no momento do ato sexual para formar o bebê. Por exemplo, o braço vai dar um braço muito pequenininho, uma orelha, um olhinho, tudo muito pequeno que vai formar esse bebê. Isso era chamado da pangênese. Essa ideia permaneceu até o século XIX, ou seja, até pouco tempo antes de nós, certo? E ele dizia também que as características hereditárias, está errado aqui, as características, não, tá certo, a hereditariedade das características adquiridas. O que quer dizer isso? Que aquilo que o indivíduo tinha adquirido e que no momento da concepção, se ele tivesse com aquela característica, o bebê ia nascer daquele jeito. Pensaram aí? Por exemplo, quem que é o Leonardo? O Leonardo fez musculação, ficou bem forte e musculoso. Aí, ele resolveu ter um bebê, né? O bebê ia nascer, se fosse menino, ia nascer com as características do Leonardo naquele momento. Ou seja, ia nascer forte já, certo? Se a mãe resolveu pintar o cabelo de loiro, e no momento que ela gerou o bebê, o cabelo tivesse louro, mesmo ela sendo de cabelo castanho, se ela tivesse com cabelo louro, essa criança ia nascer com cabelo loiro, certo? Se eu tomei um sol, fiquei bronzeada, então meu bebê ia nascer mais moreninho, por causa daquele sol que eu tomei bastante, por isso que o bebê nasceu moreno. O que é que vocês acham sobre isso? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Muito bem. Hoje a gente acredita isso, né? Que não tem nada a ver essa história, mas isso perdurou até o século XIX. De 377 a.C. até o século XIX, as pessoas achavam assim. Inclusive, em 1800, tinha o Jean-Baptiste Lamarck, que ele fala da hereditariedade dos caracteres adquiridos. O Lamarck, ele dizia o seguinte, isso vocês já ouviram, a girafa, ela tinha um pescoço pequeno, antigamente, e aí ela tinha que alcançar os brotos das árvores mais altas, e aí ela esticava o pescoço, à medida que ela esticava o pescoço, ela fazia aquele movimento, e aí o pescoço ia ficando cada vez maior, e ela ia passando essas características, até que um dia a girafa esticou tanto o pescoço, que ela conseguia alcançar os brotos mais altos, e aí ela foi passando essa característica para os filhos, e ela não precisou mais crescer o pescoço. Era isso que Lamarck, em 1800, ele falava. Isso aqui foi em 460 a.C., e Lamarck, em 1800, falava isso também, tá? Então, para você ver, eram pessoas que eram pessoas estudiosas, pessoas muito influentes na época,
mas que eles não sabiam nada sobre hereditariedade. Aí apareceu Aristóteles, na mesma época. Aristóteles também aceita, antes de Cristo. O Aristóteles, ele dizia que a base física da hereditariedade estava no sêmen produzido pelos pais. O que tem de estranho aí? Pais, aí no sentido de pai e mãe. O que tem de errado aí? Quem produz o sêmen hoje? O homem. O homem, exatamente. O sêmen, o esperma, quem produz é o homem, tá? A mulher não produz. Antigamente, sêmen era traduzido como semente, tá? Ele dizia que, Aristóteles, ele dizia o seguinte, que na semente que o pai e a mãe produzem, naquela sementinha, ali já tinha um jeito de formar aquele bebê, só que ele também não sabia como, tá? E ele dizia que o sêmen era tanto do homem quanto da mulher. Hoje a gente sabe que o sêmen, ele é ejaculado só pelo homem, né? Onde contém os espermatozoides que vão se encontrar com o óvulo, tá? A célula reprodutora da mulher é o óvulo. E Aristóteles, ele também questionava a ideia da pangênese. Ele dizia assim, se o pai e a mãe produzem pequenas partículas de si mesmo, ou seja, pequenas cópias do corpo, então, na hora que forma o bebê, ele vai nascer com 4 olhos, com 4 pernas, vai ser tudo duplicado. Então, como que pode acontecer isso? Então, ele, na época, ele rejeitou a ideia da pangênese, ele questionava bastante. Outra coisa que ele dizia se o jeito de falar, às vezes, de um filho é igual ao jeito de falar do pai, como que essa característica vai fazer uma cópia de si mesmo? Não tem como. Então, ele começou a questionar, só que ninguém levava a sério, né? Isso perdurou por muitos anos. E ele dizia o seguinte, como que uma característica... Olha só, Aristóteles está 384 a.C. Em 1800, Jean-Baptiste Lamarck ainda falava do pescoço da girafa. Ou seja, o que ele dizia? Se uma característica hereditária passa de pai para filho, por que quando um pai vai para uma guerra e perde uma perna, a criança, ele gera um filho depois disso, por que a criança nasce com a perna inteira? Ela deveria nascer com a perna cortada. Outra coisa, se, por exemplo, uma planta, você corta essa planta, e aí, na hora que você planta replanta em algum lugar, uma parte dela, nasce uma planta completa, não nasce uma planta cortada. Então, Aristóteles já pensava isso na época, mas ninguém deu crédito para ele, né? Mas Aristóteles também tinha umas coisas assim meio estranhas. Eu não lembro se era ele que dizia assim, se o bebê nasce, se ele for gerado do lado direito, vai ser menino. Se for gerado do lado esquerdo, vai ser menina. Ou se for gerado do lado direito, parece com o pai. Se for gerado do lado direito, parece com a mãe. Se for... tinha umas coisas meio assim, eles falavam umas coisas desse jeito. Por exemplo, se o bebê... ele falava em relação à avó, o pai e a mãe, mas umas coisas bem estranhas, né? Não tinha nada a ver com o que nós acreditamos hoje. Aí pode ir. Alguma pergunta? Pode passar, Mari. Aí veio um iluminado em 1822 a 1884, que é chamado de John Gregor Mendel. John Gregor Mendel era um cientista, ele era filho de agricultor, e ele, desculpa, ele era filho de agricultor, ele não tinha dinheiro para estudar, e aí o que ele fez? Ele foi para um mosteiro para poder ter a oportunidade de estudar.
na Áustria. Ele era um monge austríaco, tá? Ele estudou em Bern, República Tcheca, tá? Em 1900, chegou à comunidade científica o trabalho que ele desenvolveu. Mendel, na verdade, ele foi estudar física. Ele foi estudar física, não lembro onde agora, mas ele foi em Viena, ele foi estudar física, e ele queria ser professor. Ele tentou 2 vezes, como se fosse um concurso, né? Ele tentou 2 vezes ter a cadeira de professor de física, mas não conseguiu. E lá, ele ficou conhecendo, provavelmente ele conheceu sobre a biologia, sobre as plantas, e ele voltou para o mosteiro, por ele não ter conseguido, e aí ele ficou curioso, e as pessoas acham que ele não conseguiu, por quê? Porque na época ele se influenciou pelas ideias de Charles Darwin, a ideia da evolução, do evolucionismo, mas até então não era muito aceita na época, né? Até hoje nós temos polêmicas, imagine naquela época que todo mundo acreditava no criacionismo. Então, o pessoal acha que ele não conseguiu por causa disso. Só que Mendel, ele sabia física, ele sabia matemática, e aí ele fez o quê? Ele voltou para o mosteiro e ele começou, para tentar entender, para explicar o evolucionismo de Charles Darwin, ele teria que saber o quê? Como as características eram passadas de pais para filhos. Na verdade, ele não queria saber da genética, ele queria saber como que... não queria descobrir sobre genética, nada, ele queria saber sobre o evolucionismo. E aí, a partir daí, ele teve que descobrir sobre as características hereditárias. E aí, ele começou a fazer um trabalho que deu muito certo, que foi, o material que ele usou foram as ervilhas. Por quê? As pessoas tentavam descobrir isso aí com seres maiores, que tinham um ciclo de vida muito longo, demorava, então não chegava a lugar nenhum. Então, Mendel foi esperto, ele fez o quê? Ele pegou as ervilhas, ervilha todo mundo conhece, né? Pisum sativum, nome científico, e ele começou a trabalhar com essas ervilhas, onde? No jardim do mosteiro. Ele plantava, ele cultivava canteiros de ervilhas, e as ervilhas eram muito favoráveis ao trabalho. Por quê? Primeiro, tinha ciclo de vida curto, ele podia ter várias gerações de ervilhas em pouco tempo. Ela era de fácil cultivo, ele podia cultivar ali no jardim do mosteiro. E outra coisa, a ervilha, ela era uma planta hermafrodita e ela era fechada, tá? Uma perguntinha, eu perguntei da outra vez, eu acho, né? Qual é o órgão sexual da planta? Nenhum, a planta não tem sexo. Aí que você pensa. É a flor. O pólen, sei lá. A flor. Onde fica o pólen? Exatamente. O órgão sexual, a planta, ela tem reprodução assexuada e tem reprodução sexuada, tá? Ela não faz o sexo, mas ela tem reprodução sexuada. Ou seja, o que é a reprodução sexuada? Onde tem gameta masculino e gameta feminino. E a planta também tem a fecundação interna, ou seja, dentro do próprio corpo que ocorre a fecundação, tá? E o órgão de reprodução da planta é a flor. Quando a gente dá a flor para alguém, a gente está dando, assim, um órgão de reprodução, certo? Essa é boa, hein? E é uma maravilha ganhar flor, né? Quem não gosta? Então, a Mendel, as ervilhas, geralmente as ervilhas eram hermafroditas. O que quer dizer hermafroditas? Ela tinha os 2 sexos na mesma flor. Ela tem a parte masculina, a parte feminina, e ela se autofecunda. E, além disso, ela tinha as pétalas fechadas. Então, ela impedia que outras plantas, que geralmente as plantas que têm flores, elas não se autofecundam, mesmo ela tendo os 2 sexos, elas não se autofecundam. Por quê?
porque ocorre os agentes polinizadores, eles vão polinizando uma às outras, mas nas ervilhas não, como elas são fechadas, não ocorre os agentes polinizadores não fazem isso, ocorre a autofecundação, ou seja, ela mesma coloca o grão de pólen cai dentro do estigma, que vai formar o tubo polínico e fecundar o óvulo. É que é difícil explicar assim, mas vai ocorrer a fecundação dentro da flor, tá? Aí pode passar o slide, Mari, por favor. Então, o que Mendel fez? Por exemplo, aqui tem as ervilhas tinham 7 características. Mendel estudou cada uma delas, ou seja, ele não pegou todas as características para estudar de vez. Ela tinha a forma da semente, a cor da semente, a forma da vagem, a cor da vagem, a cor da flor, a posição da flor no caule e o tamanho da planta. Então, tinham várias características que ele podia utilizar. Então, o que Mendel fez? Como todo bom cientista, ele começou a fazer assim, olha, eu vou pegar a característica, por exemplo, a semente lisa e a semente rugosa. Em um canteiro, ele plantava plantas só com sementes lisas, no outro, só com semente rugosa. Durante várias gerações, aquele que dava semente lisa só dava semente lisa, e aquele que dava semente rugosa só dava semente rugosa. Essa geração, ele chamou de geração parental, ou a geração pura, que ele chamou de pura, a linhagem pura, certo? É simbolizado pela letra P, é chamado de geração parental. Aí ele pegou, por exemplo, flores brancas e flores purpúreas. Ele cruzava, aqui ele plantou nesse canteiro, aí ele foi anotando os resultados, tá? Em um canteiro, ele plantou só ervilhas de flores brancas, a outra só ervilhas de flores purpúreas. Durante muito tempo, por autofecundação, várias gerações, aquele que tinha flor branca só dava flor branca, e o que tinha flor purpúrea só dava flor purpúrea, certo? E assim ele fez com as 7 características, não mudava nada. Isso aí ele chamou de geração parental ou primeira geração pura, certo? E aí ele fez o seguinte, agora, vamos pegar, por exemplo, a semente aqui, semente amarela e semente rugosa, ou verde, desculpa. A semente, ele pegou uma pura verde e uma pura rugosa. Ele falou, se eu fizer autofecundação, como que ele fazia autofecundação? Abria a flor, tirava o grão de pólen da amarela, por exemplo, e fecundava na verde. E aí, o que vocês acham que iria acontecer se vocês misturassem as duas, o verde com o amarelo? O que vocês acham que iria acontecer se vocês misturassem as duas plantas? Um defeito genético, o nascimento de nova planta. Oi? Um defeito genético ou o nascimento de uma nova planta. Uma nova claro. Dava verde claro, não dava? Verde claro. Para surpresa de Mendel, quando ele cruzou plantas de semente verde com plantas de semente amarela, todas as gerações seguintes, que ele chamou geração F1, ou primeira geração de filhos, nasceram com sementes amarelas. Aí, ele começou a fazer isso, só que Mendel anotava tudo detalhadamente, tá? Aí ele fez isso com a semente, só nascia um. Plantava rugosa com lisa, só nascia uma. A vagem inflada com a vagem murcha, só nascia um tipo. Aí ele falou, não, tem alguma coisa errada. Como que eu misturo duas e só nasce um tipo? No caso da semente verde e a semente amarela, só nasceu amarela. Ele falou, nasceu 100% amarela, então ele ficou encucado com isso aí. Aí o que ele fez? Ele pegou essa semente, que era a mistura das duas, ele chamou de híbrida. As primeiras eram puras. Essa que é filha de amarelo com verde, ele chamou de
híbrida. Por quê? Porque era uma mistura das duas, tá? Mesmo ela sendo amarela, era a mistura das duas. Aí, ele cruzou essas duas por autofecundação, ou seja, ele deixou a amarela se autofecundar, essa geração híbrida. Aí ele teve uma segunda geração F2. Na geração F2, ou segunda geração filial, para surpresa de Mendel, aconteceu o quê? Aconteceu que nasceram 75% das sementes amarelas e 25% das sementes verdes. Aí ele ficou encucado. Como que eu planto uma verde com amarela, só nasce uma amarela, e agora eu pego as duas amarelas e cruzo e nasce uma verde. Aí, a partir daí, surgiu o quê? Surgiu a primeira lei de Mendel, que diz o seguinte, antes disso, ele dizia que ele fez isso com as 7 características, todos os resultados foram os mesmos, durante vários anos ele anotou tudo que acontecia e a proporção era a mesma, tudo era igual. E aí, ele chamou o quê? Eles diziam que nessas ervilhas tinham fatores, por exemplo, na ervilha verde pura, da geração parental, e na amarela pura, tinham fatores que eram iguais. E ele chamou esses fatores ele deu letras para poder nomear esses fatores, tá? Por exemplo, existiam fatores que eles ficavam escondidos na segunda geração. Por exemplo, o pai e a mãe. Quando eles vão formar o filho, vamos pegar o ser humano agora, que é mais fácil. Quando o pai e a mãe vai formar um filho, por exemplo, se ele tem 2 genes para olho, para o tipo de olho, se ele tem 2 genes azuis e o pai tem 2 genes azuis, ele vai passar um deles, tá? Então, se a mãe tem 2 azuis, ele só vai passar um azul. Se o pai tem 2 genes para olhos azuis, ele vai passar um azul. Então, essa criança vai nascer de olho azul. Mas, digamos que a cor do olho não é muito boa, porque tem outros fatores, tá? Aí, vamos voltar aqui para as ervilhas. Se essa ervilha aqui, ela tem a cor amarela, ela só tem gene para a cor amarela, então ela vai passar um gene para a cor amarela para formar a ervilha filha. Se essa aqui tem a cor verde, ela só vai passar um gene para formar essa daqui. É a mesma coisa do espermatozoide e do óvulo. O pai tem 46 cromossomos. Ele só passa, desses 46, ele só passa um de cada par. Ele vai passar 23. A mãe também tem 46, mas ela só passa 23. Para quê? Para na hora que juntar 50% do pai e 50% da mãe, aí você tem as características se completando, ou seja, os genes para a cor do olho se completam, os genes para a cor do cabelo se completa, todas as suas características são metade do seu pai e metade da sua mãe, certo? Aí, quando chegou aqui na geração F1, ele disse o seguinte, tem um fator que domina sobre o outro. Então, quando esse fator está presente, que ele chamou de vesão, ele não deixa o outro aparecer, que é o vezinho. Ele chamou, aquele que não aparece, ele chamou de vezinho. Aquele que aparece, ele chamou de vesão. Quando, por exemplo, você tem um vezinho e um vesão se cruzando por autofecundação, você tem várias possibilidades. E aí você pode ter, na geração seguinte, vesão, que vai ser amarelo, porque os dois são para características amarelo. Você tem vesão, vezinho, porque um é para característica amarela, outro para verde, mas quando o amarelo está presente, o verde não aparece. Outros 25%, vesão, vezinho também, porque verde e amarelo, e o amarelo aparece, e só 25% é vezinho, vezinho. Esse que está aqui, vezinho, vezinho, ele só tem essa característica, então ele vai ser verde. Então, hoje, nós sabemos o quê? Que essas características que Mendel chamou de fatores são chamadas de quê hoje? Alguém sabe?
Posso falar? Pode. Que eu lembrei dessa aula, hein? É gene dominante e recessivo. O olho claro deve ser recessivo. São chamados dos genes, né? O gene dominante, ele é simbolizado pela letra maiúscula e o gene recessivo pela letra minúscula. Quando o gene dominante está presente, o recessivo não aparece, tá? Esse recessivo só vai aparecer quando ele encontra um outro igual. Então, a partir daí, ele determinou a primeira lei, que é chamada primeira lei de Mendel. Ele diz o seguinte: cada característica é formada por um par de fatores, tá? Que se separam na hora da formação dos gametas, e eles são sempre puros. Isso é a primeira lei de Mendel, ou lei da separação dos gametas, né? É mais ou menos assim, ó. Seu pai, pensa numa característica, vamos pensar numa... o lobo da orelha, que é dominante e recessivo. Digamos que seu pai tenha só característica para lobo da orelha, solto. A mãe tem para lobo da orelha aderido, e os dois são, digamos que o pai passou um lobo aderido, a mãe passou um lobo aderido e o pai passou um gene para lobo solto. Essa criança nasceu com os dois, como tem aqui o amarelo. Ela vai ter lobo solto por quê? Porque o lobo solto é dominante sobre o aderido. Aí, se duas crianças não, um homem ou uma mulher com orelhas de lobo solto, mas que tem as duas características que a gente chama de heterozigoto, quando as características são iguais, a gente chama de homozigoto, homo igual, tá? Homozigoto, características iguais. Características diferentes nós chamamos de heterozigotos, ou heterodiferente, tá? Se essas duas pessoas, por exemplo, os dois têm lobo solto, mas são filhos de pessoas que tinham lobo aderido, ela tem as duas características. Quando essas duas pessoas têm um filho, existem 4 possibilidades, tá? Ou seja, vão ter 75% de chance de ter crianças com lobo solto e 25% de todas as crianças que eles poderiam ter, vai ter o lobo aderido. É mais ou menos isso. É difícil explicar assim, porque eu gosto de explicar fazendo os cruzamentos, mas aqui eu não consigo. Mas é mais ou menos isso. Acho que não tem mais nenhum slide. No grupo sanguíneo não é mais fácil explicar? Com grupo sanguíneo? Porque o O é sempre recessivo, não é? O O? É assim, o grupo sanguíneo, quais são os grupos sanguíneos que nós temos? A, B, tem a B, né? Tem O positivo, O negativo. Aliás, tem fator RH que tem ainda. Os grupos sanguíneos, é difícil de explicar porque... Tem positivo e negativo, né? Tem o positivo, não é isso, é porque eles são, é uma variação da lei de Mendel, tá? Eles são 2 genes para uma determinada característica. Por exemplo, o gene para o grupo sanguíneo A é IA e A. A pessoa que tem, para ela ter grupo A, ela pode ter IA e A ou IA izinho, que é do grupo O. Para ser do grupo B, IB ou IB izinho. Para ser do grupo AB, é IA e B. E para ser do grupo O, tem que ser o recessivo, izinho, izinho. Aí você diz assim, meu pai, ele é do grupo A. Minha mãe é do grupo sanguíneo A. Eu sou O, eu sou adotada? Não é. Com certeza, seu pai tem o IA e o izinho, e a mãe tem o IA e o izinho. E aí, nesses 25%, você pegou só o izinho, izinho. Os outros filhos, eles podem ser IA, izinho, podem ser IA, IA, mas você pegou o izinho, izinho. Aí não tem segredo, né?
Aí tem essa aqui, ó, a lei da segregação dos fatores, que é a primeira lei de Mendel, que diz que cada característica é determinada por na verdade, um par de fatores que se separam na formação dos gametas, dois pares de fatores, porque é um do pai e um da mãe, né? Se separam na formação dos gametas, e aí eles ficam sempre simples, tá? Por quê? Porque o pai só dá um e a mãe só dá um, e os dois se completam. Aqui, por exemplo, ó, na primeira geração, ele cruzou só plantas com sementes de flores purpúreas, só nasceu flor purpúrea. Só plantas com semente de flores, ou com plantas de flores brancas, só nasceu flor branca. Aí ele cruzou uma planta vermelha ou purpúrea com branca, só deu flor purpúrea. Aí ele deixou essa flor purpúrea se autofecundar, aí nasceram flores brancas e flores purpúreas, ou seja, 75% de flores brancas e 25% de flores purpúreas. Qual que é o recessivo aí? A característica recessiva. Qual é a dominante, qual é a recessiva? É a flor branca ou a flor purpúrea? O que nasceu mais é dominante, o que nasceu menos é a recessiva. Exatamente. Qual que nasceu mais? A purpúrea, né? A rosinha. A purpúrea é dominante e a branca é a recessiva, certo? Para a característica recessiva aparecer, ela só vai aparecer se ela encontrar dois genes iguais. Você diz assim, minha mãe, a cor do olho, ela não é boa para falar sobre isso, porque tem outros fatores, tá? São pelo menos 3 genes que definem a cor do olho. Mas, digamos assim, a cor do olho, ela é, por exemplo, o pai, se ele deu, digamos que o pai e a mãe têm olhos castanhos, certo? Aí o filho nasceu de olho azul. Aí você diz assim, não é, então não pode ser. Claro que pode. Por quê? Se a mãe, ela recebeu um gene lá da mãe dela ou do pai para olho azul, ela tem também um gene para olho castanho, e o castanho é dominante. O pai também é a mesma coisa, digamos que ele tem um olho castanho dominante e um gene para olho azul. Na hora que passa, ocorre uma mistura que eu digo assim, é aleatório essa combinação. Por exemplo, ele vai passar são milhões de espermatozoides, cada espermatozoide vai carregar um gene para a cor do olho, que pode carregar para olho claro ou para olho castanho. A criança, ela só vai ter olho castanho se o óvulo carregar um gene para olho azul, só vai ter olho azul se o óvulo carregar um gene para olho azul e se o espermatozoide carregar um gene para olho azul. Aquele óvulo que fecundou aquele espermatozoide que fecundou aquele óvulo. Perguntas, está todo mundo quietinho. Ficou alguma dúvida? Era... Meu pai é preto, eu nasci branco, mas puxei aqui. Não, tá de boa, já foi bem explicado. Eu me perdi um pouco, mas aí eu fui pesquisar e deu certo. Pesquisar o quê? Como identificar cada um. Eu me perdi no meio da explicação. Ah, tá. O que é dominante e o que é recessivo? Isso. Mas aí eu achei, tá tudo certo. Nos exercícios vão ser simbolizados pelas letras. Por exemplo, quando você fala assim do seu genoma, geralmente você simboliza por 2 letras, tá? A sua característica. Se eu disser assim, como que determina o recessivo e o dominante? Por exemplo, você tem uma característica, certo? E essa característica, ela é recessiva, ela vai ser determinado pela letra. Você pega a característica da letra recessiva, por exemplo, lobo solto e lobo aderido. Aderido começa com a letra A. Aderido é recessivo, que eu já sei. Se aderido começa com a letra A, eu vou pegar Azinho para representar o aderido, e a característica dominante correspondente é qual? Lobo solto, tá? Então, eu vou pegar Azão para lobo solto.
Então, todos vocês têm 2 genes para o lobo da orelha, que pode ser os 2 aderidos, os 2 soltos, ou um para lobo aderido, outro para lobo solto. Por exemplo, azão, azão, azinho, azinho, ou azão, azinho, certo? Quando você vai passar para o seu filho, você só passa um. Ou você vai passar, se você tiver azão, você só passa azão. Se você tiver azinho, azinho, você só passa azinho. Mas se você tiver azão, azinho, você vai passar ou azão ou azinho. Entendeu? Não. Não, entendi. Entendeu? Ai, que bom. Bom, gente, se tiverem perguntas, podem perguntar. Hoje, mais ou menos, essa é a base. Eu não... para falar dos cruzamentos, aí a gente teria que mostrar, fazer mesmo cruzamento. Como que você faz os cruzamentos? Você usa um quadrado de Punnett, não sei se dá para vocês verem aí, tá? Você usa o quadrado de Punnett, como? Eu faço um quadrado, aqui representa o masculino, vai colocar o feminino também, tá? O feminino, aí digamos que você tenha 2 chances, digamos, se fosse azão e azinho, aí a mulher também azão e azinho, ou seja, é a sua característica, a característica dela, você tem 2 possibilidades. Aí você Coloca mais no meio, o pessoal não está conseguindo ver o caderno. Aqui? Sobe um pouquinho. Isso, agora pode falar para eles. Aí, ó, aqui digamos que são as possibilidades de gene masculino, tá? E as possibilidades de gene feminino. Vamos pegar o lobo da orelha aqui, ó. A mulher, ela era heterozigota, ou seja, ela tinha lobo solto, porque ela tem azão, mas ela é heterozigota, ou seja, ela tem gene para lobo solto e para lobo aderido. O homem, ele também tem gene para lobo solto e gene para lobo aderido. Só que os 2 são o quê? De lobo solto. Aí, se faz o cruzamento, você vai pegar como, ó, azão, azão, é esse com esse, azão, azinho, azinho, azão, a gente coloca o azão primeiro, e azinho, azinho. Ou seja, cada quadradinho desse aqui representa os filhos, tá? São todos os filhos que essa pessoa pode ter, esse casal pode ter ao longo da vida deles. Ele vai ter, ó, cada quadradinho desse é 25%. Aí, aqui, eu tenho 25% de crianças com gene só para lobo solto, 50% de crianças heterozigotas, ou seja, tem tanto para lobo solto quanto para lobo aderido, e 25% de crianças com lobo aderido, ou seja, o mesmo resultado de Mendel, 75% para ter crianças com lobo solto e 25% para ter crianças com lobo aderido. Seria mais ou menos assim. Aí eu não sei se vocês têm alguma pergunta, se querem tirar dúvida, é mais ou menos isso que eu preparei hoje. Professora, a respeito dos olhos, então quer dizer que, tipo, o casal não necessariamente precisa ter os olhos, por exemplo, assim, igual o exemplo que você deu. O pai e a mãe, eles têm os olhos castanhos, correto? O filho nasceu com os olhos azuis. Isso quer dizer que a mãe pode ter recebido, né, o DNA do próprio pai, que seria o avô da criança, e aí essa criança aderiu, o que a mãe não aderiu. É isso? É assim, ó. Nesse caso, sou eu, meu pai e a minha mãe têm olho castanho, e eu sou branca do olho azul, por causa do meu avô. Exatamente, ó. Lembra que eu falei que só aqui, é mais ou menos isso aqui. A cor do olho eu já falei que tem outros fatores que representam, tá? Digamos que a mãe aqui, o pai, ele recebeu um gene para olho castanho da mãe dele, do vô, né? E um gene para olho claro da avó, certo? Da avó dessa criança aqui. Aí, a mãe, a mesma coisa, ela recebeu da mãe dela um gene para olho castanho e um gene para olho azul. Se ela tem um gene para olho castanho e um gene para olho azul, digamos que a característica castanho, vamos pegar como dominante, tá? Que é dominante, na verdade, mas
Se você pega esse pai aqui, ele vai ter olho castanho ou olho claro? Ele é azão ou azinho? Azinho? Se ele é olho castanho ou olho claro? Esse ele tem azão e azinho, ele é olho castanho ou olho claro? Castanho. Castanho, porque ele tem um azão. Toda vez que tem um azão misturado com um azinho ou uma letra maiúscula com a minúscula, só vai aparecer a característica que é maiúscula, tá? É porque o castanho é dominante, né? Por isso. Dominante, exatamente. Ele vai ter os dois, tá vendo? A mãe também tem os dois, mas ela vai ter olhos castanhos. Mas na hora que mistura aqui, quando vai formar, digamos que quem foi que falou? A Cristal, né? Que falou que tem olhos claros, não é isso? Quando a sua mãe, ela tem os dois, o pai tem os dois, mas na hora que sua mãe passou, ela só passou aquele que veio do seu avô, não passou o outro que veio da outra, da mãe dela. Ela passou o que veio do avô. O pai, na hora de passar, ele só passou um, que foi, quer dizer, tinha milhares de espermatozoides. Cada um carregava, um para olho castanho e outro para olho azul. Aquele que fecundou foi o de olho azul. E a característica de olho azul. Então, juntou um azul do seu pai e um azul da sua mãe, você entrou nesses 25% aqui. Entendeu? Aí você nasceu com olho azul, mesmo seus pais. Agora, se você tiver um relacionamento que vai gerar um filho com uma pessoa com olhos azuis, seu filho vai ser de olhos azuis. Mas se for uma pessoa com olhos castanhos dominantes, ou seja, os dois genes para olhos castanhos, seus filhos vão nascer todos de olhos castanhos com um gene para olho azul. Aí é uma mistura. Da hora, mano. Que doideira. Doideira. É isso que dá variabilidade genética, eu estava vendo. Eu queria até mostrar para você. A minha irmã, ela tem o olho castanho, ela é igual o meu pai e a minha mãe. É igual ao seu pai, mas ela com certeza, não, ela pode ter ou não um gene para olho azul, ela pode ser heterozigota ou ela pode ser homozigota, não dá para saber. Perguntas mais? Bom, é só isso. Eu anotei os nomes de quem estava aqui, que é o Ricardo, o Alisson, o Alexandre, Rafael, Fabrício, Gabriela, Leonardo, Isabelle, Natasha, Matheus, João Bossolan, Alexandre Henrique, Wallace, Cristal. Cristal é Carolina, né? Carolina, seu nome. E Giovana e Nathalie. Tem mais alguém que eu não anotei? Fabrício, não foi? Fabrício. Eu coloquei também uma lista de presença para eles ali no Google Forms, e aí depois eu te mando, tá? Tá bom, tá ótimo. Muito bom. Eu acho que na próxima aula que a gente tiver, eu vou fazer dois exercícios, assim, pelo Google Forms, para ver se eles, na hora, conseguem responder e já devolver. Vai ser legal, né? Eu dei print aqui, viu, Helenísio? Depois te passo os prints para você confirmar os alunos que vieram. Tá certo. Bom, gente, era só isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica aberto. Por mim, ferro. Aula top, hein, dona? Da hora, gostei. Que bom. Bacana, Lê, foi muito bom. Apesar de a genética ser um assunto que às vezes eles colocam ali cansativo, porque você precisa prestar muita atenção, né? Mas foi bem bacana, bem interessante. Só fazendo mesmo na hora, junto com a perguntando para ver como, porque senão fica muito assim vago, às vezes é difícil. Legal, foi bem legal. Acho que como eles gostam da biologia mesmo, né? Acho que aquela semana que... vamos começar a fazer a propaganda, né? Na semana... Nós vamos ter uma parada agora, essa semana que vem. Na próxima semana, a gente vai ter aí um circuito de biologia. O que é isso?
Vão ser 2 dias que vão ter vários assuntos, temas tratados de biologia. E nós temos os nossos 6 biólogos que foram do encontro lá dos universitários, e aí nós vamos tratar vários assuntos que não só aqui, né, um específico de aula, mas sim assuntos interessantes para a nossa vida. Então, vamos fazer na propaganda que a gente precisa ir preparando tudo que vocês queiram, tirar dúvidas na área da biologia, que os biólogos vão estar aqui. E amanhã encontro interdisciplinar, tá, pessoal? Amanhã tem um encontro bacana também. Nós vamos tentando inovar e trazer essas aulas, esses momentos. Peraí, mas então, amanhã... Pode falar. Amanhã vai ser só, tipo, um resumão das matérias ou vai ser um reforço pra galera? Vai ser uma recuperação e um aprofundamento, ou seja, a gente vai tentar, eles vão tentar trazer para vocês algumas coisas que talvez não tenha tido tempo de trabalhar, então vai aproveitar uma atividade que já foi dada, mas trazendo coisas diferentes, novas, não é isso? Tereza, Helenísia, Roseli. Isso. Então, por exemplo, nós vamos falar a questão da alimentação. Então, a professora Roseli vai trazer aí os alimentos. Então, qual é a importância deles? Aí a professora Helenísia, talvez, se o José Carlos não tiver, ela vai falar sobre a fermentação, senão ela vai falar outro assunto também interessante. Pode ter coisas que vocês tiveram, como não, entendeu? E também a gente aceita sugestões de vocês, né? O que vocês gostariam de saber, né? Com relação ao homem, exemplo, né, vou dar um exemplo, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Os alimentos, a questão da alimentação e das vitaminas, tem muito a ver com a questão do cérebro, a questão do bem-estar, a questão da saúde mental. Muitas pessoas sofrem de saúde mental, do problema mental, por quê? Pela falta de alimentação e não sabe. Tem pessoas carentes em vitaminas e nem sonham o que está acontecendo, né? E principalmente agora, na pandemia, que a gente quer trazer esse momento de reflexão para vocês, porque é um momento muito diferente, um momento onde pegou todos nós, né? E estamos refletindo, mudando hábitos, né? Então, eu penso que é por aí, né? E como a biologia vai trazer saúde física, mental, social, enfim, isso. Eu acho que é por aí. Então, na verdade, assim, ó, amanhã é um dia D, a gente chama de dia D. O que seria isso? É o dia D, uma recuperação e aprofundamento. Então, a gente tenta retomar alguns assuntos e se aprofundar nele para aqueles que já tiveram esse assunto, entendeu? É mais ou menos isso. Perguntaram sobre o horário. Eu acho que amanhã eu já vou marcar para 7h30, porque aí o pessoal que vai chegando do trabalho consegue acompanhar o encontro, que foi o que aconteceu hoje. Acho que o pessoal veio entrando, já tinha começado, acaba desanimando, né? Pode ser. Tudo bem? Coloca no link, 19h30. 19h30. Tá bom. A gente aguarda vocês amanhã, então, tá bom? Eles já no chat já estavam comentando, não sei se vocês viram, amanhã tem aula para todo mundo, primeiro, segundo e terceiro. Com vários professores, vai valer, aí pergunta nota, vai valer como interação, vai valer como ponto para todas as disciplinas envolvidas, ok? Isso. Participação é muito importante. Sim, momento novo. Uhum. Obrigada, viu, Helenísia? Eu fiquei na sua aula, adorei. Se você quiser falar alguma coisa, Roseli. Nossa, eu que gosto de biologia, eu amo essas coisas. Nossa, muito obrigada. Nossa, eu nem lembrava direito mais. Muito bom. Essa parte da genética eu deixo para Helenísia. Estudei no colégio, você acha? Nossa, as ervilhas. Eu ia falar, você vai falar das ervilhas, eu lembro. Tereza é importante falar para eles, assim, que às vezes parece, é cansativo, eu chego no trabalho, vou entrar, mas olha que enriquecedor que acaba sendo, né? Ontem nós tivemos um palestrante
falou sobre a questão da felicidade, sobre as visões filosóficas, né? Contribui bastante. Então, são coisas que estão acontecendo aqui nas aulas online para o noturno, que muitas escolas não têm nem no presencial. Queria Então, falar acho que uma coisa, 3 dias seguidos só de aula, hein? Coisa linda. Não entendi, pena, né? O que ele falou? Foi ontem, foi hoje e vai ser amanhã. 3 dias seguidos de aula online. Que maravilha. Vale a pena, você vai ver. E aulas, né? Não é uma aulinha, são aulas. Vocês estão tendo. Aulas pra Então, valer. aproveitem, façam isso para os colegas. Principalmente para o médio, né, que está aí, o terceiro que está indo embora, aproveitem, gente. Vocês vão chegar lá na frente, vocês vão sentir falta, falar, puxa, eu deveria ter aproveitado. Esse é um momento único, né? Acho que válido, é muito válido. É uma aulinha, dura um pouquinho aí, 1 hora, mas é 1 hora enriquecedora para a vida de vocês. Foi o que a Tereza falou, olha, pra gente que já passou, eu ouvi coisas que eu não me lembrava mais, ou que, né, ou talvez eu nem tenha ouvido isso na minha época de ensino médio. Então, aproveitem, tá ficando muito bom. Mas eu gosto muito, né? Valeu. A genética é muito bom. A genética, eu acho uma das partes mais lindas. Eu gosto de biologia, na verdade, eu sou suspeita para falar porque eu amo. Mas, a genética assim, é legal. Genética, ela é ótima, só que ela é muito detalhe. E, assim, para passar todos esses detalhes, assim, online, às vezes fica difícil. Teria Se que ser tivesse na uma lousa mesmo, na lousa, assim, enorme. A sala de aula tem aquela Isso junta com dinâmica. esse junta com aquele. Eu lembro o professor colocando na lousa. Nossa. Mas Tem eu fazia bem essa parte. Sanguíneo, aizinho. Tem até musiquinha. Aí eu não aprendi com musiquinha, não, mas eu fazia bem isso aí. Tirava 10. Bacana. É isso aí, galera. Eu acho assim, vocês estão vendo que o pedido de vocês está sendo atendido. Osmair está preparando, gente. Osmair está preparando. Aham. Ah, tá. Osmair já está preparando a aula. Tem algum outro assunto de biologia que vocês querem sugerir ou continua com genética mesmo, só que aí é aprofundado, né? Cadê o pessoal? Eu notei, Helenise, que o pessoal ficou com um pouquinho de dificuldade. Leonardo falou citologia. Citologia? Faz parte do... É que o segundo... já seria uma revisão, né? Pode ser. E da citologia, qual a parte mais... assim, você citou sobre tudo? Ou... Tanto faz, organelas, membrana... Pode ser genética mesmo, só uma sugestão só. Tá. Passa que vai cair no Enem, ia ser uma boa, hein? Queria falar nada, não. DNA também é muito legal, mas deixa primeiro aquela semana lá e as dúvidas que ficarem do DNA a gente vê depois. Hoje poderia ter chamado primeiro, né, Helenice? O que você acha? Acho que ecologia seria uma boa. Ecologia. Eu ia chamar o primeiro também, mas a Helenise falou que é muito difícil para eles. Assim, o primeiro da Roselis, não, porque ele já tem um contato, mas o primeiro termo, como é o primeiro momento, assim, eu achei que genética ia ficar muito... Você acha por ser professora também, Helenísia? Eu não entendi. Chamar o primeiro é porque eu também dou biologia lá? Não, Roselise, eu falei o seguinte, o primeiro regular, eles já viram algumas partes, já viram células, já viram algumas coisas que daria para eles entenderem um pouco sobre esse assunto. Mas o primeiro, o EJA, tem muito tempo que eles não veem nada, então, às vezes termina até assustando, com tanto difícil. Entendi. Eu me referi ao primeiro mesmo que eu dou, né? O primeiro C, é o regular. Uhum. Porque aí acho que eles iam ficar, assim, encantados para logo chegar, né? No terceiro. Na próxima aula, aí você convida, aí eu já convido todo mundo, então.
Pelo jeito, vocês estão querendo formar um monte de biólogos aí. Eu acho que depois da pandemia vai... Eu acho que a Tereza está com ciúmes, tem a área da biologia. Não, eu ia fazer biologia na minha vida. Eu falei para a Helenísia. Não fiz porque era muito caro o curso. Nossa, depois que Tereza, nunca é tarde para realizar um mês, 2 meses e mal de descanso para depois começar a procurar emprego, né? Oi? Fala. O que é, Isabelle? Repete aí, Isabelle, por favor. Estava baixinho, ela falou baixo. Eu acho que ela tinha esquecido que estava ligado. Eu acho que ela esqueceu ligado. Bom, vamos descansar, gente? Vamos descansar. Mas, Tereza... Eu estou trabalhando desde as 7h30 da manhã. Para amanhã. Tereza, antes da aula de biologia, nós vamos começar a falar de poesia, né? A falar um pouquinho. Às vezes eu não entro nas outras aulas porque eu estou cansada. Hoje, por exemplo, eu teria aula até meio-dia e depois eu teria só à tarde. Eu estou trabalhando desde as 7h30 da manhã. Coitado, vamos descansar, então. Amanhã então, a gente tem mais. Até amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, É bom vocês participarem. Deixa a gente animado também. Legal. Tá ficando cada vez mais legal. Muito bem, Alice. Gostei de ver você em aula, hein? Valeu, Dona, tamo junto. Legal, Alice. Gostei de te ver aí. Também gostei de ver vocês. Tava com saudade já. Alexandre tá sempre. A gente sente falta, sabia? Desse contato. Muito obrigada, viu, gente? Amanhã a gente se vê. Hoje na nossa reunião foi o que falamos, né? Exatamente. O Carlos comentou. A questão faz falta, faz muita falta. É o que a gente acostuma, é uma rotina. Tá sempre em contato com eles, né? E eles com a gente. Isso aí faz falta mesmo. Mas vai acabar. Logo acaba, né? Se Deus quiser. Bacana. Bom, foi muito bom. Mensagem. Eu estou bem feliz porque, assim, é gostoso de ver o aluno aproveitando, gostando, participando, né? Nossa, Helenísia, muito obrigada. Nossa, esqueci até de interromper aqui. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Imagina, Mário.